Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A segunda leitura nos resume toda a vida de Jesus. Diz assim: Jesus Cristo existindo em condição divina. Outra tradução possível: Jesus Cristo mesmo sendo de natureza divina. Então Deus, como é Deus seu Pai, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Outra tradução melhor: não fez do ser igual a Deus um tesouro ciumento. Eu sou igual a meu Pai, eu sou Deus. Não fez isso. Não é apegado à sua glória, não é apegado à fama, não é apegado que os anjos o adorem e o louvem. Deixou tudo isso por amor. Desceu do céu por amor. Deixou honra e glória lá no céu, se despojou de sua glória, se despojou da sua luz divina, assim que nenhum homem podia ver a sua luz divina, parecia um homem como todos os outros. Tanto é que está escrito: ele esvaziou-se a si mesmo, a sua própria glória, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Nosso irmão. Deus se fez nosso irmão. Aquilo que é uma blasfêmia para os nossos irmãos muçulmanos, aquilo que é uma blasfêmia para os nossos irmãos hebreus, para nós é a mais doce da verdade. Me amou ao ponto tal que se fez meu irmão, é meu Senhor, e ficando meu Senhor, se tornou meu irmão. Até meu irmãozinho, porque nasceu pequenininho como todos nós, bebê como todos nós, e pobre, muito mais que todos nós, suponho. Então, encontrado em aspecto humano, o que ele fez? Agora que se fez homem, ele disse: tá bom, me fiz homem, mas sou homem em Deus. Nada disso, está escrito: humilhou-se a si mesmo. Então a primeira coisa para seguir Jesus é a santa humildade, não tem outro jeito. Humildade. Quem mais humilde de Deus, que deixou a sua glória no céu, adorado por todos os anjos e santos, todos os anjos, e desceu do céu, se fez nosso irmão, exatamente igual a nós. Quem mais humilde de Deus? O Altíssimo, que se faz nosso irmão, o Criador, que se faz criatura. Humilhou-se a si mesmo. E depois dessa humilhação, tem humilhação mais profunda ainda. Qual? Fazendo-se obediente até a morte. Esse é o nosso Jesus. Por amor se humilhou, por amor obedeceu a todas as leis a que nós devemos obedecer. Isto é, os 10 mandamentos, as 8 bem-aventuranças. Ele viveu antes de pregar. Antes de pregar e ensinar as 8 bem-aventuranças, ele viveu as 8 bem-aventuranças. Antes de ensinar o comandamento do amor, ele viveu o comandamento do amor. Então, esse é o nosso Jesus. Se fez obediente até a morte. Depois acrescenta São Paulo: e morte de cruz. E aqui é o projeto do Pai. Qual era o projeto do Pai? Por quanto ódio tu possa receber dos homens, responde só amando. Esse era o comando do Pai. Vive de amor, porque Deus é amor. E o Filho de Deus, que é Deus, é amor mesmo. E se fazendo homem, continua a ser somente amor. Por isso, foi até crucificado, mas ele não parou de amar. Então, onde foi a vitória de Jesus? No seu coração, não no seu corpo. O corpo foi crucificado, mas no seu coração. Porque nada e ninguém apagou o amor que estava no seu coração. Nos amou, escreve São João, até o fim, sabendo Jesus que tinha chegado a sua última hora, amou os seus discípulos que estavam no mundo, hoje nós, e os amou até o fim. Nos amou a todos nós até o fim. São Paulo, que não conheceu Jesus fisicamente, escreve, falando de Jesus: ele me amou e se entregou por mim. E não tinha conhecido fisicamente Jesus na terra antes da paixão, morte e ressurreição de Jesus, só depois por aparição. Então nós também podemos dizer: ele me amou e se entregou por mim. Por isso temos esses ramos, por isso
nós queremos fazer dele o nosso rei, porque o amor infinito, todos nós fomos criados não para o dinheiro, não para o poder nessa terra, não para o sucesso, não para o bate-palmas de pessoas dessa terra, mas fomos criados para Deus, isto é, pelo amor infinito, pela vida infinita, para o nosso papaizinho do céu. Por isso fomos criados, nascidos na terra, mas feitos pelo céu. Qual é a estrada para o céu? Ficar com essas palmas na mão, que quer dizer, Jesus é o meu rei, e ir onde ele foi, passar onde ele passou, isto é, pela Santa Cruz. Como fazer isso? Está na primeira leitura. Vamos ver as primeiras linhas da primeira leitura. Quem tem o folhinho pode olhar. Então, primeira leitura diz: cada manhã ele, o meu Deus, me desperta o ouvido, me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Esta é a primeira coisa que Deus quer dos seus filhos e filhas, dos seus discípulos e discípulas. Qual é a coisa que Ele quer? Cada manhã Ele me abre o ouvido, me excita o ouvido para prestar atenção. Então nós também, se queremos seguir Jesus, todas as manhãs, não podemos nos levantar dizendo: tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Nossa, não é assim. Até um ateu sabe fazer isso, é até melhor do que nós. Mas tem uma coisa que nós devemos fazer, que ele não faz. Todas as manhãs, primeira coisa, eu abro o ouvido da minha mente, abro o meu coração, enquanto me vesto, enquanto tomo banho, aquilo que é, eu já rezo. No meu coração, digo: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E vou dizer, como disse a nossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria: eis aqui o servo do Senhor. Nesse dia, faça-se de mim segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Este é o servo de Deus. Este é Maria e este é Jesus. Vocês entendem o que é a cruz? Como começa a cruz? Matando teus pensamentos e adquirindo os pensamentos de Deus. O pensamento do Evangelho, o pensamento de Jesus. Como é aquela canção de muitos anos atrás, não é? Pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu. Este é ser discípulo de Jesus. Então, nenhum de nós comece o dia sem rezar. Não façam isso. Rezem, por pouco que seja, mas rezem. Abra o coração a Deus. Peça ajuda ao Divino Espírito Santo, que é o fogo do amor de Deus, que nos guie naquele dia. Para fazer o quê? Para carregar a cruz. Mas não constrangidos. Vamos voltar no Evangelho. A um certo ponto, os soldados fizeram o quê? Está no versículo, se não erro, 21. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alessandro de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Obrigaram. Nós vamos fazer isso por obrigação, ficando com raiva dentro, quando temos nossas cruzes para carregar? Ou vamos fazer por amor de Jesus? Precisamos dos soldados que nos obriguem, como fizeram aqui, com Simão de Cirene, ou vamos fazer de coração? Nós estamos vendo Jesus carregando a sua cruz, ainda hoje, de todos os pecados do mundo, e eu não vou participar com Ele, não vou aliviar o Sagrado Coração de Jesus, não vou tirar algumas espinhas da sua sagrada cabeça. Posso fazer isso? Como se faz isso? Com o amor, a oração e oferecendo as próprias dores. Ninguém de nós escolhe de qual cruz eu vou padecer. Já padeci, estou padecendo ou vou padecer. Nenhum de nós escolhe. É aquela que tu encontra na caminhada. Então, a cruz que tu encontra na caminhada, oferece a Jesus. Como se oferece a Jesus? É simples. Continua a ter fé de cristão e continua a ter amor a Deus e ao irmão. Qualquer coisa aconteça. Naquele momento, fazendo isso, tu está com Jesus. Tu está na cruz de Jesus, tu sem saber, tu está salvando tanta gente, tu está pagando por outro, porque o teu sofrimento, unido ao sofrimento de Jesus, porque são unidos àqueles de Jesus, salvam. Isso que nossos irmãos protestantes não entendem. Eles pensam que a bênção seja só material. Não, a bênção é tudo espiritual. Que o nosso coração seja unido ao Sagrado Coração de Jesus. Que a gente ame como Jesus amou, escolha como Jesus escolheu. Essa é a cruz.
Esse é ter os ramos. E esses ramos, e termino, levem para casa. Tem aqueles, tipo esses daqui, que duram muito, como aqueles que eu tenho, que está sobre o altar. Eu deixo aí, perto de uma imagem de Nossa Senhora, ou um lugar santo que cada um tem na própria casa, e fica o ano inteiro, porque quando eu vejo, eu me lembro, eu disse que eu ia seguir Jesus, então vou seguir. Serve para nós, para nos lembrar qual é a nossa caminhada, porque a gente esquece facilmente, porque a nossa natureza diz aquilo que diz o Salmo: meu Deus, por que me abandonastes? Essa é a nossa natureza, e o próprio Jesus sentiu isso. Mas a sua pessoa, não a sua natureza, a sua pessoa disse, ele quis dizer, mas não a minha, mas a tua vontade seja feita. Esse é o Jesus Cristo, esse é o cristão. Então eu vou pedir a graça da fortaleza, e fortaleza por amor. Quem recebe Jesus na comunhão, primeiro tem que receber a sua palavra na sua mente, aceitar essa palavra. Se tu aceita, aí sim, que essa comunhão quer dizer, Jesus, me dá a força para viver aquilo que eu já aceitei da tua palavra. Luz na mente, força no coração. Palavra de Deus, Eucaristia. E tudo isso é o único Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,